Olá pessoal, vamos para a nossa 8ª aula sobre as mudanças no Código Penal Brasileiro trazidas pelo pacote anticrime. Vocês estão acompanhando minhas redes sociais e o meu canal do YouTube. Lembrando que lá estão todas as aulas que já foram gravadas. Nós já temos 7 aulas com as principais alterações do pacote anticrime no Código Penal Brasileiro, em vídeos curtos e gratuitos para vocês. Não percam e acompanhem lá no meu canal do YouTube. Nós já vimos a questão da legítima defesa, da multa, do tempo máximo de cumprimento de pena, do livramento condicional, os efeitos da condenação, a prescrição, o roubo majorado. E na aula de hoje vamos falar sobre a ação penal no crime de estelionato. Pois é, o parágrafo 5º foi acrescentado no artigo 171 e estabelece agora que somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for a administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Vamos analisar esta mudança. No entanto, antes, vamos relembrar que existem 2 tipos de ação penal: a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública é aquela que se inicia mediante denúncia do Ministério Público. A ação penal pública se subdivide em incondicionada, que é a regra, bastam indícios de autoria e materialidade do delito para que o membro do Ministério Público ofereça a denúncia. A ação penal pública condicionada, ela depende ainda de representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça, além dos indícios de autoria e materialidade do delito. E o crime de estelionato exige agora que se tenha a representação da vítima para que o Ministério Público possa, então, oferecer denúncia pelo crime de estelionato. Já a ação penal privada é aquela que se inicia mediante queixa-crime por meio de advogado. Lembrando também que, como regra, o prazo para oferecimento da representação é de 6 meses a contar da data em que se sabe quem foi o autor do crime. O prazo para o Ministério Público oferecer denúncia, como regra, é de 5 dias se o acusado estiver preso e de 15 dias se o acusado estiver solto. E lembrando que o juiz vai rejeitar a denúncia ou a queixa se ela for manifestamente inepta, se faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, e aí entra a falta de representação para o crime de ação penal que dependa de representação, como é o caso agora de estelionato, e se faltar justa causa para o exercício da ação penal. Portanto, as ações penais em que não haja representação da vítima no crime de estelionato, o juiz, com fundamento no 395, inciso 2, deve rejeitar esta denúncia ou queixa. Só que aí, antes de nós entrarmos especificamente no parágrafo 5º do artigo 171, vamos relembrar as disposições gerais dos crimes contra o patrimônio. Sim, isso é importante para estudar essa alteração do pacote anticrime. Por quê? Porque nós temos lá no artigo 181, 182 e 183 do Código Penal a previsão que os crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça à pessoa, então roubo, extorsão, estão fora, tá? Mas os demais delitos sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, se for crime contra o patrimônio, é isento de pena se for praticado contra o cônjuge. Então, esposa que furta o marido, ascendente ou descendente, também é isento de pena. Exige representação, ou seja, é ação pública condicionada à representação, se for um furto, por exemplo, contra cônjuge desquitado ou separado judicialmente, entre irmãos, tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Nestes casos, depende de representação. No entanto, não se aplica o disposto acima ao estranho que participa do crime e se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. E aí vem o parágrafo 5º do artigo 171.
Vejam que ele diz que não se aplica a exigência da representação se a vítima for a administração pública, direta ou indireta. Então, União, Estado, município, as autarquias, criança, menos de 12 anos de idade, adolescente, de 12 aos 18 anos incompletos, pessoa deficiente mental ou maior de 70 anos ou incapaz. E aqui vem um problema. Por quê? Vamos pegar um caso prático. Imaginem o seguinte: um irmão de 45 anos de idade comete furto contra o irmão de 50 anos de idade. Neste caso, tranquilo, depende de representação nos termos do artigo 182 do Código Penal. Um irmão de 45 anos de idade comete estelionato contra o irmão de 50 anos de idade, tranquilo, também depende de representação. O problema é se um irmão de 57 anos de idade comete furto contra o irmão de 62 anos de idade. Neste caso, não depende de representação nos termos do artigo 183 do Código Penal. Mas, e se esse mesmo irmão de 57 anos de idade cometer estelionato contra o irmão de 62 anos? Pelo artigo 183 não depende de representação, mas pelo artigo 181, parágrafo 5º, depende sim de representação. E aí, no caso, nós temos uma norma específica no artigo 171, parágrafo 5º, que tem prevalência sobre a norma geral do artigo 183. Portanto, será necessária a representação. Outro problema refere-se aos processos em curso. Como é que fica a questão de um inquérito policial ou uma ação penal que já está em curso quando da entrada em vigor do pacote anticrime? Se ainda estamos na fase de investigação, não tem problema, a vítima é intimada e manifesta seu desejo de representar ou não contra o agressor. Agora, a questão é, e os processos em curso? Os processos que já estão tramitando pelo crime de estelionato, que já foi oferecida a denúncia pelo crime de estelionato. Surgem 3 posições neste caso. Primeiro, que a representação é condição de procedibilidade, ou seja, para iniciar a ação penal, e não de prosseguibilidade, para continuar a ação. Portanto, não precisa de representação nos processos em curso. Esta foi uma decisão recente adotada pela 5ª turma do STJ no julgamento do habeas corpus 573093. Outra posição é a do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público. O enunciado número 4 diz que a vítima deve ser intimada para oferecer representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, e usa como analogia o artigo 91 da Lei 9.099, do Juizado Especial Criminal, combinado com o artigo 3º do Código de Processo Penal, que permite o uso da analogia. E uma terceira posição, a qual eu me filio, entendo ser a mais correta, do professor Aurí Lopes Júnior, que entende que o processo, mesmo em curso, precisa de manifestação da vítima no prazo de 6 meses. Por que o prazo de 6 meses e não de 30 dias do GCRIM? Porque o GCRIM era uma norma específica. Aqui não temos uma norma específica, o pacote anticrime não tratou desse prazo para representação. Então eu caio na regra geral do prazo de 6 meses. E por que precisa de manifestação da vítima? Porque nós temos uma norma híbrida, norma penal e processual penal. E quando se tem norma híbrida, prevalece o aspecto penal mais favorável ao réu. Portanto, deve sim regredir, não é? E atingir aos processos em curso. Portanto, se um crime de estelionato está tramitando perante um juiz de primeira instância, entendo que o juiz deve ouvir a vítima para saber se quer ou não representar. Se está em grau de recurso, a mesma coisa. A vítima deve ser ouvida para saber se quer ou não a continuidade da ação penal. Muito bem, estas foram aí as principais alterações sobre o estelionato. Na aula que vem, a nossa última aula, vamos falar sobre o crime de concussão. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam de me seguir lá no canal do YouTube, de se inscrever para receber as notificações e também de dar o seu joinha. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.